Gente, então, devido a alguns ajustes, a gente vai iniciar agora a nossa palestra. Primeiramente, desejo boa tarde a todos os participantes. Infelizmente, não pude estar presente nesse evento, mas desde já agradeço ao Tiago pela colaboração e também pelo convite de estar participando desse evento. O COAENF foi um dos primeiros eventos que eu participei enquanto acadêmica e hoje estou como palestrante, então é um grande privilégio e também uma grande honra. Foi me dada a missão de falar um pouco sobre as ações humanitárias e o protagonismo da enfermagem, vivências e reflexões. Eu me chamo Mariana, sou mestre em enfermagem pela UEPA, UFAM, sou especialista em saúde pública, faço parte do grupo de estudos em saúde das populações amazônicas, do UNESPA, a qual estou representando hoje nesse evento, e espero também somar, né, com essa apresentação e que seja possível, né, que essa apresentação faça algumas reflexões a partir dessa temática. Então, é quase impossível falar de ações humanitárias, missões humanitárias, se a gente não falar um pouco da Florence Nightingale. Então, a enfermagem ela está estritamente relacionada, né, com o papel humanitário. Se a gente for analisar historicamente, né, Florence, ao desembarcar em missões humanitárias, né, principalmente na Guerra da Crimeia, já exercia, né, esse papel relevante de estar prestando assistência em momentos muito difíceis, né, como as guerras civis que ali estavam ocorrendo. É importante, eu trago a importância de falar da Florence nesse contexto, porque indiretamente ou diretamente a enfermagem por si só é uma profissão humanitária, né? A gente sempre presta assistência aos necessitados e todos aqueles que precisam, né, de ajuda. Então, a Florence foi uma pioneira no tratamento de feridos durante a Guerra da Crimeia e ela identificou, né, que alguns fatores de higiene e doenças infecto-contagiosas elas aumentavam ali o índice de mortalidade. Então, ao descobrir isso, né, ela se tornou uma das pioneiras e especialistas no mundo, principalmente em higiene e saneamento básico, e que essa visão dela nessa época foi uma visão semelhante também ao de Henri Dunant, que ele criou o movimento internacional da Cruz Vermelha, que nasceu a partir disso, que nasceu também no campo de batalha, em Sofim, na Istambul. E Henri Dunant acabou se inspirando na Florence. E é aí que nasceu a fundação da Cruz Vermelha, né? Foi influenciada por esses fatores. Só para a gente entender um pouquinho, né, desse breve histórico, até a gente falar um pouquinho sobre as ações humanitárias. Então, entendendo isso e a importância da Florence Nightingale e contextualizando essas ações históricas, né, destaco né, a Florence porque ela é a precursora da enfermagem e ela introduziu diversos conceitos da medicina preventiva e da saúde pública e saúde holística e é conhecida internacionalmente, além de receber inúmeras medalhas e condecorações. Então, ao longo das últimas décadas, muitas questões relacionadas à ação humanitária, né, tem vindo à tona, tem ganhado destaque, né, no panorama mundial. Então, essas ações humanitárias
Mariana, a marca Coenf saiu aí do seu? Só um instante. Não, Thiago, tá normal aqui. Já tô fazendo a gravação. Então, continuando, essas apresentações online têm sempre alguns problemas. Continuando com esse contexto das ações humanitárias ao longo dos anos, né, e o interesse nesse exercício do trabalho, seja de forma voluntária ou operativa, em trabalhos em organizações não governamentais, como em ONGs, no caso, e também programas do governo federal, como Médicos Sem Fronteiras, de programas humanitários da Cruz Vermelha Brasileira, por exemplo. Os enfermeiros têm buscado desenvolver ações nessas áreas, principalmente de forma, logicamente, aqui no Brasil ou internacional. Então, o que torna relevante esse debate nesse evento, e para que a gente entenda, né, como é que ocorrem essas ações a nível nacional ou regional, e como eu posso participar delas. É importante destacar aqui o conceito de ações humanitárias. Então, as ações humanitárias, elas consistem principalmente no apoio logístico e material às pessoas afetadas por catástrofes naturais, de origem humana, tais como os conflitos armados, as guerras, as secas, as inundações, os furacões, emergências sanitárias ou crises políticas. Então, as pessoas, elas necessitam, né, dessas ações, porque são pessoas vulneráveis, né? Elas estão passando por esse problema, então elas precisam ser assistidas. E aqui, dentro desse contexto humanitário, é importante destacar que ele se divide em 3 grandes áreas, que é a ajuda humanitária, os programas de reabilitação, a cooperação para o desenvolvimento. Então, a ajuda humanitária, ela vai ser destinada a grupos da população cuja vida está em perigo, ou seja, resultado por catástrofes de origem natural, ou seja, elas provocadas pelo homem. É importante destacar que essas ações humanitárias, elas são projetadas para salvar vidas ainda naquele momento. Então, ela não se resume nessas crises súbitas, mas elas também elas podem também ser inseridas no contexto de comunidades que são afetadas continuamente por alguma questão, por exemplo, a guerra civil. E os programas de reabilitação, elas são destinados a substituir progressivamente as operações de emergência, a fim de estabilizar a situação econômica e social, de facilitar a transição para uma estratégia de desenvolvimento a médio e longo prazo. O que ocorre nesses programas de reabilitação? Vou dar o exemplo aqui das guerras civis. Durante as guerras civis, por exemplo, necessariamente tem que haver programas de reabilitação que possam assistir, né, essas comunidades que estão passando por isso. Esses programas, eles podem ser programas voltados para atendimentos psicológicos, programas para reabilitações físicas. Então, todos esses contextos, eles são inseridos durante, né, esse processo de guerra ou durante qualquer outra catástrofe. E a cooperação para o desenvolvimento se destina a apoiar regiões, países e comunidades que têm mais dificuldade no contexto de desequilíbrio de repartição dos recursos e oportunidade a nível mundial. Quando um país está passando por determinada situação,
seja ela por uma guerra civil ou alguma catástrofe natural, imediatamente ele começa a ser, né, a ser ajudado por outros países. Então, essa cooperação é justamente isso, né? O que mais aquele país está precisando, né? De suprimentos, né? De material para sobrevivência, de material para uso de médicos, enfim. Então, ocorre aí uma cooperação entre esses países, né? Para que se diminua drasticamente essas desigualdades que vêm acontecendo. Apesar de ser um pouco mais político nesse caso, né, só para a gente entender mais um pouco de como ocorre nesse contexto humanitário. E aqui, né, apesar dessas três grandes áreas elas serem faladas separadamente, elas fazem parte de um arcabouço. Ou seja, aconteceu uma emergência, um ponto de emergência, praticamente tem que haver uma assistência, tem que haver uma ajuda humanitária imediata. Ao mesmo modo que acontece essa emergência, né, acontecem essas ajudas humanitárias, acontece também o processo de reabilitação, que acontece durante e também depois do que aconteceu. E assim como o desenvolvimento, como eu expliquei, a cooperação entre os países ocorre antes, durante e depois também, para que essas pessoas sejam assistidas. Então, considerando esses conceitos e que a gente começou a entender, que são as ações humanitárias, o interesse de profissionais de enfermagem nesse âmbito, como que a gente pode estar inserindo isso dentro da enfermagem, né? Quais são as competências da enfermagem nessas ações humanitárias? Então, o ICN, que é a Organização Internacional dos Enfermeiros, ele trata justamente isso, né? Ele divide as competências dos profissionais enfermeiros em 4 áreas de enquadramento, né? Esse Conselho de Enfermeiros, esse Conselho Internacional de Enfermeiros, ele era composto por 133 conselhos nacionais que representam os enfermeiros em diversas regiões do mundo. Então, segundo esse conselho e a Organização Mundial da Saúde, né, existem 4 áreas de competência para esse enquadramento. As áreas que se relacionam com as etapas de intervenção em cenário de emergência e catástrofe, que é mitigação, prevenção, ou seja, prevenção, preparação, resposta, recuperação e reabilitação. Então, elas estão identificadas em 10 domínios de atuação, onde é que o enfermeiro ele pode estar atuando nesses domínios. Então, bora lá. Primeiro, o que o enfermeiro pode fazer? Reduzir riscos. Ele também pode estar atuando na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Ele pode estar desenvolvendo e planejando políticas. Também pode estar legalizando, se responsabilizando por alguma prática legal ali naquele meio. Comunicação e partilha de informação. Educação e preparação. Pode estar cuidando da comunidade, dependendo do que esteja acontecendo. Cuidados psicológicos, cuidados a populações vulneráveis. É importante destacar esse tópico 9, que é exatamente o que a gente vai falar mais lá na frente, que já é no contexto regional. E a recuperação a longo prazo dos indivíduos, famílias e comunidades. Então, essas aqui são as 4 competências, né, que estão entre os domínios e áreas humanitárias preconizados pelo ICN, que é o Conselho Internacional de Enfermeiros, que estão representados nessa figura. Só foi a critério de para tirar algumas dúvidas, né? Aqui a gente tem a prevenção, a mitigação, as competências desses profissionais, competências éticas, responsabilização, tudo isso que eu falei anteriormente. Já no contexto regional, o que eu destaco aqui, o que já está acontecendo no estado do Amazonas, são as grandes secas, né? As secas da região Amazônia,
que chegaram a nível recorde em vários locais, né, e que atingiu praticamente todas as cidades do Amazonas. E é também impossível não falar das secas e não relacionar as ajudas humanitárias, né? E que a enfermagem ela pode estar fazendo para atenuar esses problemas dentro desse contexto. Então, as secas elas estão inseridas em desastres ambientais. O que são esses desastres ambientais? Então, eles são definidos a princípio como fenômenos naturais que independem ou não de inferências do ser humano sobre o meio ambiente e são conceituados como eventos de risco, né? Sendo esses danos de acordo com a intensidade e consequência. E eu trago um dado importante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que as secas são os tipos de desastres que mais prejudicam grande parte dos municípios brasileiros. E aqui a gente pode perceber que 48,6% são atingidos por esse tipo de desastre. Em segundo lugar estão os alagamentos, em terceiro, as enchentes e enxurradas. E aqui eu trago um estudo, de acordo com alguns estudos no período de 2004 a 2019, todos os estados brasileiros, com exceção do Distrito Federal, tiveram processos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional, sendo os municípios pequenos, com até 50 mil habitantes, mais afetados por esses fenômenos. Então a gente começa a entender que o fenômeno da seca é um problema sério, né? E que principalmente afeta já as populações mais vulneráveis, que a gente vai entender um pouquinho lá na frente. Então, além dos desastres ambientais prejudicar o meio ambiente em vários aspectos, eles também prejudicam os serviços de saneamento ambiental, o abastecimento de água, a distribuição de alimentos, alterações de vetores hospedeiros, a infraestrutura local também é afetada, o que prejudica a economia e a sociedade local. É importante a gente refletir nesse aspecto, principalmente, né, em comunidades ribeirinhas que ficam distantes de grandes centros urbanos, como, por exemplo, os municípios adjacentes a Manaus, ou os municípios adjacentes a outros interiores, porque você imagina, são comunidades que já ficam distantes, né, dessas localidades e que drasticamente são afetadas pela seca e que a partir desse momento, desse grande problema, elas começam a enfrentar outros grandes problemas, né? Por exemplo, passam por desabastecimento de água no sentido de não ter água potável para consumo. Então, a seca, nesse sentido, ela atrapalha o deslocamento, né, dessa população, porque a gente vê o rio como uma fonte como um meio de transporte, né? Como um meio de transporte que quando isso seca, tudo fica mais distante e, consequentemente, atrapalha todo o ritmo, né, que essas pessoas já tinham em buscar alimentos, em buscar água potável. Então, a gente faz uma reflexão a partir daqui para entender o quanto, né, as secas elas podem ser horrendas, né, não só no sentido ambiental, mas também que podem atrapalhar o modo de vida dessa população. Então, aqui a gente vai para a ajuda humanitária, só para reforçar esse conceito, que a ajuda humanitária é considerada como uma forma de cooperação, sendo exercida de várias formas de atendimento às necessidades básicas, ou de urgência, como alimentação, saúde e reconstrução das infraestruturas devido a algum desastre. Essa ajuda ela se diferencia na urgência e na necessidade de cada país. Como a gente falou, isso vai depender muito de como cada país vai enfrentar aquele problema, seja ele ambiental ou causado até mesmo pelo homem. Então, de acordo com isso, entendendo todas essas necessidades, o enfermeiro ele tem que estar preparado ao mesmo tempo disposto para colocar o seu saber em prática, né? E se envolver intensamente com a vida do ser humano,
sendo a enfermagem a ciência do cuidado integral, precisa nesses momentos de se sensibilizar com essas populações, se colocar no lugar, são situações que muitas vezes não são escolhidas, como as guerras civis, e também não temos o controle como a natureza, então o ser humano ele precisa estar preparado. E a enfermagem é uma ciência que trata, né, o homem a partir da saúde, ou seja, traz a saúde, né, como uma forma de ajuda para essa população. O Brasil possui um grande avanço no setor da saúde pública, né, ao longo do tempo, mas quando se fala em situações de desastres, nesse sentido deixa a desejar. E aqui eu trago esse estudo justamente para a gente debater um pouquinho. Na minha graduação, pouco se falou sobre o papel do enfermeiro em desastres ambientais, nesse sentido, ou também em outros tipos de desastres, não desastres ambientais, mas também em outras provocadas por ações humanas, né? Não foi discutido tanto na academia. E eu vejo esse ponto, né? Eu vejo esse tema como importante, justamente para a gente aumentar, né, a produção de conhecimento sobre essa temática. Publicações também são poucas nesse sentido de desastres e ou assistência por profissionais de enfermagem no Brasil. Então, já fica aqui uma reflexão também para começar a produzir resumos ou trabalhos com essa temática, que é muito, muito importante e relevante também para a pesquisa. Então, no Brasil, né, a gente sabe que em determinadas situações, como a seca, inundações, enfim, tudo isso gera risco e com certeza as populações ficam mais dispostas a desastres. Então a enfermagem, ela tem que estar ali presente, né? Seja em desastres naturais e seja eles causados por homens. Então, só para destacar o quanto a seca, né, atingiu praticamente toda a região norte do Brasil. Alguns municípios, acho que foi mais de 62 municípios foram afetados e entraram em estado de emergência. E a gente começa a refletir também de como as populações, né, que estão nessas regiões, elas passam a viver nesse momento. Aqui eu só trago um cenário, né, de como estão alguns locais de seca no Amazonas. É um cenário totalmente diferente e que a gente já começa a imaginar que o trajeto, né, até as grandes cidades para buscar alimentos, como eu falei, ou buscar a água potável, ela torna-se um grande desafio. Apesar do governo federal, do governo estadual oferecer ajuda, né, para essas famílias, a gente percebeu que houve atrasos, né, para que se atendesse essas necessidades. Então, isso demonstra que são populações vulneráveis e também, podemos dizer, pouco assistidas nesse sentido. Aqui eu trago só um artigo sobre práticas de automedicação em comunidades ribeirinhas na Amazônia brasileira. É só para contextualizar e a gente entender por que essas populações que vivem no interior do Amazonas, elas são tão vulneráveis e que desastres ambientais como a seca, né, fazem com que essas populações fiquem mais vulneráveis ainda nesse sentido. Então, é para a gente refletir também a partir de algumas vivências que eu também vou apresentar ao longo dessa apresentação. Então, muito se fala durante o período de seca que as comunidades que ficam distantes, né, de grandes centros urbanos, elas, quando está no período de cheia, na verdade,
elas têm maior facilidade de acesso, ou seja, já tem o rio como meio de transporte. Mas aí você começa a refletir quando esse rio some, né? Como é que essas pessoas elas chegam até grandes centros, né, para buscar ajuda ou buscar alguma necessidade, né, desses que elas necessitam. Então, aqui eu destaco, não considerando esse nível de associação, mas aqui eu trago, principalmente aqui, esse estudo é do município de Coari, tá, gente? Ele foi realizado no interior do município de Coari. E aqui é a distância para acessar os serviços de saúde em quilômetros, né? Serviço de saúde em quilômetros. Aqui, a maioria tem que percorrer mais de 100 quilômetros para buscar atendimento em saúde, né? Daquelas que consomem algum medicamento. Aí você imagina que durante a seca, talvez esse trajeto aumente, né? Então, ela pode demorar muito mais tempo, né, para buscar os serviços de saúde. E o tempo para acessar os serviços de saúde, em torno de horas também, eles podem aumentar, dependendo da localidade dessas comunidades. Então, a gente fica com essa reflexão, né? Ou seja, já são comunidades vulneráveis e que quando tem esses desequilíbrios ambientais, eles afetam drasticamente a vida dessas pessoas que vivem no interior do Amazonas. Ou seja, a distância, ou seja, o tempo, né, para acessar o serviço de saúde pode aumentar durante o período de seca, as distâncias podem se tornar maiores, enfim, todos esses problemas que essas comunidades ribeirinhas elas enfrentam durante o período de seca. E muitas deixam de procurar os serviços de saúde nesses tempos também. Isso também pode estar relacionado ao tempo e à distância, e que muitas vezes essas pessoas procuram tratar seus problemas de saúde dentro da própria comunidade, justamente devido a esses problemas de acesso aos serviços de saúde. Esse estudo sobre a prática de automedicação em comunidades ribeirinhas, mas eu trago algumas informações justamente para contextualizar essa ideia. São comunidades do município de Coari, né, no interior do Amazonas, e aqui eu já trago algumas variáveis que são importantes na hora de entender porque essas populações são vulneráveis. Por exemplo, elas têm maior tempo para acessar os serviços de saúde, digo no sentido de problemas, né, para acessar os serviços de saúde, as distâncias são maiores, né, muitos também desistem de procurar serviços de saúde. Então, falando, já entrando nesse contexto regional, e aqui eu apresento justamente isso, o município de Coari, a qual eu já desempenhei ações humanitárias por lá, justamente para refletir a partir das minhas vivências como aborda a temática. O município de Coari está situado no interior do Amazonas, fica mais ou menos a 360 quilômetros de Manaus. Um município rico, mas com muitos problemas sociais, e que a gente vai entender um pouquinho ao longo da apresentação. Nesse estudo, eu estou representando o grupo de Núcleo de Estudos em Saúde das Populações Amazônicas, o NESPA, que faz parte do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas. Nosso grupo de pesquisa, ele é um grupo de pesquisa em enfermagem, ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e consolidação da pesquisa e na qualificação do ensino, principalmente na inserção da universidade na realidade social, que são essas ações humanitárias
que são extremamente importantes, principalmente para as populações ribeirinhas que vivem às margens dos rios e que são muitas vezes pouco assistidas. Então, são regiões do interior do Amazonas, onde a gente denota que possuem desigualdades econômicas e que ali enfrentam barreiras geográficas e que todos esses problemas podem dificultar o acesso a serviços básicos de saúde. Então, o grupo de pesquisa, entendendo essa realidade, nós realizamos projetos de extensões e ações humanitárias que beneficiem essas comunidades ribeirinhas em áreas rurais do município de Coari. Um desses projetos, na verdade, é o Cine Ribeirinho, Natal Solidário. Como é que acontece? O Cine Ribeirinho é onde a gente grava os vídeos com a realidade local dessas comunidades. E esses vídeos, eles são passados na comunidade, né? Por exemplo, o uso da água potável. Quando não se tem água potável, né, se usa o hipoclorito. Então, a gente acaba transformando essa realidade local. E também ao modo que a gente também entrega esses hipoclorito para que aquela comunidade tenha, né, uma água tratada. Nós também desenvolvemos o Natal Solidário Ribeirinhos do Amazonas, que é uma ação de saúde que envolve diversos cursos, não só a enfermagem, como a nutrição, a medicina e a fisioterapia. Então, essa iniciativa ela oferece consultas médicas e de enfermagem, serviços de fisioterapia, vacinação, acompanhamento nutricional, educação em saúde, adaptação ao contexto regional, a entrega de cestas básicas, né, tudo isso visando o bem-estar dessa população. Aqui a preparação de uma dessas ações, que foi o último Natal Solidário, para a gente ter uma ideia de como ocorrem essas ações humanitárias dentro desse contexto regional, né, é um planejamento muito longo, né, são planejamentos de meses, até que se chegue à ideia de quais comunidades serão assistidas pelo grupo de pesquisa, né, o que será oferecido ali, quais materiais serão utilizados, né, como é que a equipe vai ser formada. Então, é um planejamento a longo prazo. Esse planejamento é importante justamente para ver o que vai ser distribuído nessa comunidade, o que essa comunidade está precisando, né? Então, o trabalho do grupo de pesquisa, além de pensar nessas ações humanitárias, a gente também tem que se planejar, né, para ver como vão ocorrer essas ações. Aqui são fotos dos integrantes do grupo, onde está havendo a preparação de algumas cestas básicas para serem distribuídas e a organização de alguns materiais, né, para atendimento em saúde. Aqui já dá para ter uma extensão de como essas comunidades ribeirinhas elas ficam distantes uma da outra, então muitas vezes acho que não é possível chegar, principalmente agora no período de seca, é inviável, né, chegar por embarcação, então se vai caminhando até essas comunidades e onde se leva o suprimento mesmo na mão e todo mundo vai se ajudando até que se chegue a um ponto. O grupo utiliza como estratégia utilizar escolas, né, dessas comunidades ribeirinhas para haver os atendimentos em saúde e possíveis distribuições de cestas básicas, por exemplo. Aqui é para ter uma ideia da dimensão, né, dessas comunidades. O meio de transporte é o barco. Aqui a gente vê a dificuldade de acessar essas comunidades, né? São muitos desafios e que o grupo de pesquisa enfrenta para realizar essas ações humanitárias dentro dessas comunidades. Isso já falando no contexto regional, né? Porque que é importante destacar esse contexto regional. A gente fala muito das guerras civis que estão acontecendo no mundo e
da enfermagem, né, onde é que eles estão inseridos nesses atendimentos. Mas também a gente precisa refletir que situações que demandam ajuda humanitária também ocorrem no contexto regional, e que a gente também precisa estar atento, né, para que essas ações elas sejam pensadas em populações vulneráveis, como os ribeirinhos do Amazonas. Aqui a gente vê uma maca sendo levada por uma embarcação, né? Possivelmente ela não deu para ser carregada até a comunidade. Aqui mais suplementos sendo carregados pelos acadêmicos de enfermagem, também medicina, que foram para serem feitos atendimentos em saúde. Aqui são a triagem, também feita por acadêmicos de enfermagem, e a separação das cestas básicas, né, considerando que essas populações, quando acontecem esses desequilíbrios ambientais, afeta também a alimentação, né, ou seja, quanto mais longe, quando essa pessoa não tem suplemento, mais ela corre o risco de ficar sem comida em determinado momento. Aqui é a preparação para os atendimentos, né, a sala de triagem, o exame de teste rápido. Aqui é a vacinação sendo realizada pelo grupo de pesquisa, que tem acadêmicos de enfermagem, toda uma conversa. Aqui são os atendimentos em medicina, ocorrido pelo médico e pela acadêmica de medicina. Aqui é importante destacar que aqui está acontecendo uma educação em saúde sobre os riscos do consumo, né, de água contaminada e a entrega de hipoclorito, né, para essa família. Ao mesmo modo que a gente entrega esses materiais, a gente faz uma pequena educação em saúde, né, orienta essas famílias que estão ali próximas a essas comunidades. Aqui é o grupo de pesquisa formado, né, por esses integrantes, enfermeiros, nutricionistas. Aqui alguns outros suplementos, a gente leva muitos medicamentos para os atendimentos em saúde, lógico, devido à presença de acadêmicos de enfermagem, também de medicina, então a gente tenta se programar para levar os atendimentos de saúde para essa população. Também fazemos o processo de recriação com as crianças que ali estão acompanhando os pais, né, que às vezes os pais não têm como deixar seus filhos sozinhos em casa ou com um menor de idade, então eles levam essas crianças para os atendimentos, né, então também acontece o processo de recriação. E assim a gente entende o papel da enfermagem nessas ações humanitárias, não só no contexto internacional, mas também no contexto nacional e regional. A gente precisa regionalizar que a enfermagem ela é capaz de desenvolver ações no âmbito regional, ações humanitárias que podem sim fazer a diferença e melhorar a qualidade de vida dessa população. Aqui eu trago algumas informações, por exemplo, sou estudante e tenho interesse de atuar nessa área. Nós temos a Cruz Vermelha Brasileira no Amazonas, que lança o edital para trabalhos voluntários. Então, é preciso ficar atento na rede social deles, no Instagram, que eles abrem inscrições, né, para que o acadêmico de enfermagem possa estar desenvolvendo ações dentro da Cruz Vermelha Brasileira no Amazonas. E aqui também temos o programa do governo federal, Médicos Sem Fronteiras, e é especificamente para quem é enfermeiro, né, que já tem Corém, e pede muitos requisitos para que se inscreva: comprometimento com os objetivos e valores, graduação em enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem, capacidade para trabalhar bem como parte de uma equipe multicultural e multidisciplinar. Justamente por isso você às vezes é colocado para atuar fora do país,
né? E os Médicos Sem Fronteiras geralmente está aceitando, né, os currículos para quem deseja atuar para fora, disponibilidade para trabalhar em áreas instáveis, capacidade de se adaptar para trabalhar em equipe, flexibilidade e capacidade de gestão do estresse, né, seja em qual for a área que você for mandado. Pode ser que seja uma área um pouco mais perigosa ou não. Isso vai depender de onde você vai ser alocado. E disponibilidade de 6 meses ou mais para trabalhar. E eles pedem fluência em inglês ou francês também, para trabalhar nesses locais. Pedem também experiência em saúde pública, doenças infecciosas, obstetrícia, nutrição, pediatria, centro cirúrgico. E aqui eu chego ao fim da minha apresentação. Eu imaginava uma coisa mais dinâmica para que a gente conversasse um pouco mais sobre as minhas experiências, sobre as experiências dos participantes, mas entendo que isso vai ser também, pode ser que ocorra em um outro momento oportuno do Congresso, e eu quero estar à disposição também. E desde já agradeço ao Tiago pelo convite e parabenizo o 5º Congresso Amazônico de Enfermagem com a ENF, por toda a organização. Não deixei meu e-mail, mas posso falar. Meu e-mail é marianapaula.mp@gmail.com para possíveis dúvidas e que possa surgir durante essa apresentação, né? Também é possível que vocês encontrem publicações com o meu nome, demais do grupo de pesquisa, na base de dados Cielo, né? Lá justamente a gente aborda esses aspectos ribeirinhos. Então, se alguém também tiver interesse de estar fazendo algum trabalho relacionado com a temática ribeirinha e até mesmo as ações humanitárias, pode entrar em contato comigo nesse mesmo e-mail que eu citei durante essa apresentação. Então, desde já agradeço. Eu espero ter contribuído com esse congresso. Gostaria de tirar uma Oi. também área da Cruz Vermelha Brasileira, sou enfermeira, uma grande experiência nessa área. Pergunto para você, como voluntária, se você já tem vontade de fazer parte uma enfermeira no programa Médicos Sem Fronteiras. E qual o seu relato, os países, ou se você conseguiu atuar aqui mesmo em alguma missão no Brasil? Oi, eu não entendi a pergunta. Eu tenho experiências na área de missões voluntárias pela Cruz Vermelha Brasileira, mas ainda não tenho pelo Médicos Sem Fronteiras. Gostaria de te perguntar se você tem vivência e experiência de relato no Médicos Sem Fronteiras. Oi, obrigada pela pergunta. Então, não tenho experiência dos Médicos Sem Fronteiras. Eu trouxe mais para nível de interesse do público, porque eles sempre abrem, né, inscrições para a contratação desses enfermeiros, mas eles exigem um longo currículo, né? A gente percebe que eles exigem até mesmo a fluência em inglês. Então, isso é mais para se atentar, né? Quem pretende trabalhar nessa área, ficar atento, principalmente agora com as atualizações de linguagem, né? Não é somente nem na área nessa área, né, de ciências sem fronteiras, não, perdão, das missões humanitárias, né? Justamente porque hoje se pede muito o inglês em qualquer área da enfermagem. Em qualquer área. Até mesmo na Cruz Vermelha também, se nós participarmos de alguma, não que ele exija, mas se pegar uma missão em outro país também, sempre é bom a fluência. Exige influências em espanhol ou até mesmo no inglês.
E você Eu já acho conseguiu participar de alguma missão nossa pela Cruz Vermelha Brasileira? ainda não, eu já participei de cursos da Cruz Vermelha. Recentemente participei apenas de curso, mas de nenhuma missão. O que a gente desempenha muito no grupo de pesquisa são as missões mais no contexto regional, né? Às vezes a gente passa até mesmo dias dentro das comunidades ribeirinhas, fazendo esses atendimentos em saúde e oferecendo essa assistência. Uhum. Nós temos um departamento que trabalha só com desastres naturais, ambientais, e alguns pesquisadores são de fora, são estrangeiros, Sim, e a gente atua muito nisso. Também uma participação no desastre de Mariana, né, no resgate, também sim, podemos, vi mesmo. nosso papel lá, se voluntariar. Eu vi, não sei se tem alguma coisa no chat. Alguém mais está participando que queira contribuir também? Acho que nessa apresentação, acho que nesse curso. Ah, sim. É porque o Thiago falou, vai entrar gente, aí eu acho que eu estava falando tanto, tanto, que não imaginei que entraria gente durante a reunião. Porque ele falou que vai ficar gravado. Isso. Eu tô vendo aqui. Você faz parte da Cruz Vermelha? É isso que eu não tinha entendido também. Sim. Faço parte, já atuei, já fiz muitas missões. É muito bom porque a gente atua num ambiente caótico, poucos recursos, é parecido com a força militar, e a gente tem que adequar todo o nosso conhecimento de enfermagem, tudo aquilo que a gente aprendeu fora do ambiente hospitalar. Exatamente. Às vezes essas vivências externas, elas amadurecem mais os profissionais, né? Porque você está acostumado tanto com aquela rotina hospitalar, mas quando chega dentro, né, desse contexto dessas ações, é totalmente diferente. Você tem que estar preparado para tudo que acontecer ali naquele momento. Então é isso, eu te agradeço. Eu que agradeço. Obrigada pelo aprendizado hoje. A Mariana. Oi, Thiago. Eu Não agradeço tô a sua sentindo. Ah, tá, participação. agora. Já conseguiu Sim. fazer a apresentação, explanando, né? Com certeza a temática. Temos a participação da Cecília Salazar. Eu agradeço em nome do Congresso Amazônico de Enfermagem pela participação de vocês, tá bom? Enquanto congressistas, enquanto palestrante. E eu gostaria de deixar, se você tem algum aviso a passar aos colegas, né, para ficar gravado, vai ser disponibilizado no canal do YouTube e também o link no Instagram para acessos dos demais congressistas, tá bom? Sim, só eu acabei esquecendo de colocar meu e-mail, mas eu acho que eu falei durante a apresentação também. E também eles podem estar buscando o Instagram do grupo de pesquisa do NESPA, onde a gente está compartilhando as publicações já no contexto regional, nesses contextos de atuações em comunidades ribeirinhas, e também algumas ações que a gente desenvolve ao longo do tempo também. Perfeito. Tá, é muito importante você colocar os seus dados de identificação, porque aí já ajuda também em futuras captações e indicações na parte docência, assistencial, caso for, tá bom? Eu agradeço a participação. Sim. Sucesso. Obrigada, Thiago. Obrigada. Agradeço.